Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E o vídeo de hoje está bombando, cheio de informações, então já deixa seu like, se inscreva no canal, porque aqui você recebe notícias do Corintianeiro todos os dias. Se não for na parte da manhã às 11h30 até às 5 horas da tarde, tá pintando o vídeo aí na plataforma do YouTube para você conferir o que tem de mais atualizado do Corinthians. Fiel, gostaria de pedir humildemente para vocês ficarem até o final desse vídeo, para você sair daqui de forma atualizada sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração, com o meu clube do coração, com o clube mais amado do Brasil, com mais de 40 milhões de torcedores, que é o nosso Coringão. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre o Augusto Melo. Fiel, e eu vou explicar para vocês, vai ser uma notícia atrás da outra que vai fazer todo sentido para vocês. Notícia importante. O Augusto Melo tem que ganhar essas eleições de um jeito ou de outro. Não existe possibilidade nenhuma dessa renovação e transparência ganhar as eleições. Porque se eles ganhar, o Corinthians vai afundar. Se eles ganhar, há grandes chances do Corinthians cair para a segunda divisão no ano de 2024. É uma gestão que está completamente falida no mercado. Uma gestão que não tem nome. Corinthians ficou com fama de mal pagador. Ninguém quer negociar com o Corinthians com essa gestão. Caiu no transfer ban esse ano. Enrola para pagar salário. Direitos de imagem, tudo atrasado. Corinthians faz mais de 880 milhões em 2022 e nós não contratamos um lateral que presta. Quase fomos eliminados do time de Série C na Copa do Brasil, que é o Remo. Eliminado pelo Ituano na semifinal do Paulista, dentro da Neoquímica Arena. Desclassificado da fase de grupos da Libertadores após 42 anos de tabu. Fiel, é uma gestão fracassada. É uma gestão ruim. E para piorar, por que eu estou trazendo isso tudo à tona? Fazendo uma reflexão. Se você é sócio torcedor e está me assistindo e você tem o direito de votação, é importantíssimo que você observe bem. A renovação e transparência, essa chapa. Quando eu falo renovação e transparência, Fiel, é André Negão, é André Sanches, é Duílio Monteiro Alves, é todo esse pessoal que ficou durante 16 anos no poder do Corinthians. Eles estão cogitando e muito em renovar contrato com o Gil e o Fagner. É isso mesmo. Estão cogitando e muito renovar o contrato do Gil e do Fagner. Eles entendem que o mercado está escasso no Brasil, não tem muitas opções. E o Gil é um bom zagueiro e o Fagner é um bom lateral. Fiel, eu até acredito que o Fagner e o Gil, já foi o Gil um bom zagueiro, já foi o Fagner um bom lateral. Acredito também que para compor elenco, até que não é uma má ideia, se a gente for pensar a fundo aí, para reserva do Corinthians. Para reserva. Por quê? Não sei se vocês assistiram o programa Os Donos da Bola hoje. Pessoal, o Fagner, ele tá redondo, ele tá gordo. Isso é uma falta de respeito com a instituição do Corinthians. Porque uma coisa é o cara tá em má fase, igual o Yuri Alberto. A bola não entra, o cara tá correndo errado, só que tá magrinho, tá voando, tá correndo igual louco, tá dedicando, tá dando carrinho, tá saindo com a camisa suja. E outra coisa é o Fagner gordo. Ele tá gordo. Isso não existe. Porque no mínimo que ele teria que estar é com a sua condição física em forma. Ele ganha para isso. Ele depende do seu físico para jogar futebol, para ser instrumento de bola ou não. E agora, onde está os profissionais do Corinthians, como preparador físico, que entra o Bruno Maziotti também, o fisioterapeuta entra também, o preparador físico, em chegar para o Mano Menezes e falar: esse jogador tá fora. Qual o motivo? Gordo. Está fora. Vamos treinar ele separado até ele pegar uma condição física e voltar. Fiel, é muito mais saudável você colocar um jogador com uma saúde física boa do que você colocar um cara gordo que não consegue atacar e nem recompor. Já temos o Fábio Santos, que é por causa da idade, porque o Fábio Santos está magrinho. Mas a gente tem o Fagner, que está um escândalo. As fotos do Fagner que apareceram hoje foram ridículas. O cara está... Pessoal, nada contra gordo, até porque eu sou gordinho, tá? Mas uma pessoa que vive do futebol, uma pessoa que ganha e muito para isso, jogando no maior clube do Brasil,
na maior empresa futebolística do Brasil, ele não pode, sinto muito, estar fora de forma e mais ainda, não pode nenhum profissional da área ter notado isso e não ter passado para o Mano Menezes. Então, quando o clube não tem gestão, igual estava o Antônio Melo, preparador físico do Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo, com profissionais, com essa corda que está aí que só está pensando em eleição, é isso que acontece. O jogador não está nem aí, porque não tem quem cobra. O cara faz o que quer, o cara vai comer o que quer, vai beber o que quer na sua folga aí, ou na sua hora livre, e fica por isso mesmo. Aí por isso que fizeram panelinha pro Vitor Pereira cair. Por isso que fizeram panelinha. O Sr. Gil fora de forma, o Sr. Fagner fora de forma, o Juliano gordo. Por isso que fizeram panelinha pro Vitor Pereira cair. Porque o Vitor Pereira passava treinos de manhã, de tarde, quando jogava à noite, depois que acabava o jogo. Aí era o pior treinador da história, porque o Renato Augusto está forçando o joelho do coitadinho do Renato Augusto, que ganha mais de $500 mil, porque o Gil não pode correr tanto assim, porque está acabando com a saúde física dos atletas, os atletas estão chegando no jogo cansado, e com isso, chegando no jogo cansado, a gente só não foi campeão em cima do Flamengo na Copa do Brasil, porque o Fagner errou um pênalti. Porque aquele Flamengo bom, aquele Flamengo que não perdia um jogo para ninguém. Flamengo no auge, o Corinthians quase foi campeão em cima do Flamengo, por causa do preparo físico que o time tinha na época. Então a gente precisa de profissionais arrojados. Mano Menezes, esse preparador físico chegou, pô, chega e fala, você tá fora, não interessa se é medalhão, se é o Fagner, se é quem for, se é o Renato Augusto, você tá fora, você só vai entrar quando você tiver com um preparo físico bom. Fel, a gente tá aí perto da zona de rebaixamento. Se a gente não começar a emplacar profissionalismo no dia a dia do Corinthians, nada vai mudar. Porque esse elenco, além de desorganizado, é lento. Porque a maioria tá gorda, a maioria tá fora de forma. Pô, contrato, preparador físico esse que chegou, ainda é cedo. Desculpa, para fazer um julgamento do seu trabalho. Mas se começar a não dar resultado também, põe para rodar. Traz um cara de seleção, traz um cara de fora, traz um português, não sei, se vira. Preparador físico é um problema desse tamanho diante da reformulação de elenco, que é um problema desse tamanho. Contrata um profissional da área que chega pro treinador Mano Menezes e fala... Esse cara não tem condição de ir a campo, ele não pode jogar, ele está muito gordo. E não é só o Fagner, tem 4, 5 jogadores no elenco que está fora de forma. Renato Augusto está inchadão, Gil fora de forma, Fagner fora de forma. Pô, cara, não dá para você, Juliano fora de forma. Como que você quer jogar? Como que você quer competir? Aí o Fortaleza amassa mesmo. Os caras correm 20 minutos, tá fadigado. Então, essa é uma das questões que o Augusto Melo tem que ganhar. Porque não existe a possibilidade, diante de tudo que eu falei, Fiel. Fiel, eu também sou corintiano igual vocês. Eu também sou fã do Fagner. Fagner foi o melhor lateral da história do Corinthians. Eu também sou fã do Gil. O Gil trouxe título para nós. O Gil teve a sua época de títulos no Corinthians atrás. Só que eu tenho que ser realista aqui. Não existe a possibilidade do Corinthians renovar com o Fagner e nem com o Gil. E essa gestão está cogitando renovar. Ou seja, errou durante 3 anos e quer cometer os mesmos erros agora de novo. Aí o Corinthians vai 2, 3 jogos bem, ele acha que não precisa contratar mais. Não existe, volto a repetir, cogitação de renovação para o Gil e para o Fagner. Se o Corinthians, se essa gestão renovar o contrato desses 2 senhores, que não respeitam a instituição, porque se estivesse numa má fase, é aceitável, gente, somos seres humanos, não somos robô. É aceitável a má fase. Mas gordo, aí não, então pera, você não está respeitando o Corinthians. Porque se você estivesse respeitando, você estava em plena forma física, porque você depende do seu corpo para ganhar dinheiro. Você depende do seu corpo, é um instrumento de trabalho. Diferente da gente que é torcedor, nós bebe aí uma cerveja para assistir o jogo, sei lá. Mas eles não. Eles têm que estar aqui em plena condições físicas, para a partir do momento que você não está apresentável para os padrões da empresa, você tem que ser mandado embora, você tem que tomar uma advertência, você tem que ficar afastado. É assim que funciona um clube de futebol. Mas isso quando tem pessoas que cobram. E essa gestão do Corinthians nada faz. Só cagada. É o que eles sabem fazer.
Por isso a urgência do Augusto Melo ganhar, porque se o Augusto Melo ganhar, tenho certeza que nem existe possibilidade de renovação com o Gil e o Fagner. Mas eu quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião é de grande valor aqui pro meu canal. E eu respondo todos os comentários sem exceção. Porque agora, fiel, eu vou entrar num assunto aqui que vai ser a última vez que eu vou falar sobre este assunto e sobre este senhor que é o Adenor, famoso Tite, onde ele ganhou tudo no Corinthians. Mas para ele ganhar tudo no Corinthians, ele passou por uma má fase, eliminado para o Tolima na repescagem da Libertadores, onde os torcedores pediram a cabeça do Tite para ele sair do comando técnico. O André Sanches o bancou. E no ano seguinte ele ganhou tudo que tinha direito. Desde Paulistão, Brasileiro, Libertadores invicto, Mundial, tudo. Virou o maior ídolo do Corinthians. O cara não aceitar jogar no Corinthians, eu acho absolutamente normal, principalmente com essa draga que tá. Mas não vem a mídiazinha flamenguista falar aí que, pela situação atual do Corinthians, o Tite fez certo, o Tite não é errado, não. Não é errado os cambal. Não é errado os cambal. Quero ver o Neymar voltar da Europa pro Brasil e não jogar no Santos, para ver se os santistas não vão ficar chateados. Quero ver se o Abel Ferreira um dia sair, depois voltar para o Brasil e não voltar para o Palmeiras, se os palmeirenses não vão ficar chateados. É a mesma coisa do Tite. Tudo isso que o Tite ganhou, que o Tite foi para a seleção, que o Tite foi conhecido mundialmente, foi graças a um clube de futebol no Brasil, o Corinthians. Maior vitrine do Brasil, aliás. Só foi reconhecido por causa do Corinthians, pelos títulos que ele conquistou no Corinthians, pelo Andrés que o segurou na época, que era para ter sido mandado embora, porque o início dele foi horrível. Aí, peraí, ele vai chegar agora e falar assim, não, cara, eu tenho uma dívida com esse clube. O que eu tenho no meu banquinho lá, o que eu tenho no meu banco, na minha conta bancária, foi graças ao Corinthians, não foi graças à seleção. Porque se o Corinthians não tivesse proporcionado toda a ferramenta para ele ganhar o que ele ganhou, e o time abraçar ele como abraçou, a torcida abraçar como abraçou, o Cássio fazer o que fez por ele não estava onde estava. Onde ele chegou, sendo considerado um dos melhores técnicos do Brasil. Então, para mim, esse cara não tem caráter. Para mim, esse cara é um mercenário. Então, eu não quero ficar entrando em assunto de Tite, até para não ficar estendendo, tá, fiel? Porque a última vez, eu prometo, muitas pessoas estão me dizendo aqui nos comentários, você viu o Tite, tal. Fiel, não quero mais falar, é um mercenário. Se o Corinthians tiver brilho e vergonha na cara, eu nunca mais vou procurar esse ser para assinar contrato com o Corinthians. Ele falou 4 vezes não para o Corinthians. Ele falou 1 milhão de vezes em podcast que não ia assinar com clube nenhum em 2023 e só foi ouvir 2,5 milhões de reais mensais para ele, comissão técnica, que ele mudou de ideia rapidamente. Esqueceu totalmente um passado que teve com esse clube aqui, com o Corinthians. Esqueceu totalmente o que ele conquistou no Corinthians por causa de 2,5 milhões de reais. Isso para mim chama mercenário. Falta de ética, falta de gratidão. Ser humano, para mim, não falar não, porque às vezes a gente acaba ainda levando processo aí por falar demais. Apesar que o Tite, tenho certeza que nunca vai ver esse vídeo, mas se vê também, serviu diretamente para ele, porque para mim ele é um mercenário total. Tite, o senhor é um mercenário total. Não é digno de Corinthians. De jeito, maneira e de jeito nenhum. Fiel, notícia importantíssima aí que eu quero passar para vocês. Prestem atenção. É sobre o Gabigol, tá? São notícias novas, informações novas, que o Gabigol, o Corinthians iniciou conversas para ter o atacante. No vídeo de ontem que eu trouxe para vocês aqui, que o Corinthians poderia contratar, foi mais ou menos uma bola de cristal, uma mãe de Ná, porque o Corinthians já fez uma consulta para o atleta, sabendo de tudo o que aconteceu. Discussão com o Marco Braz, polêmica envolvendo ele e o Tite. Fiel, o Gabigol e o Tite não combinam. O Tite, na época, chegou a cogitar que o Gabigol não era jogador de grupo. E agora o cara chega para comandar o Flamengo. Como que fica essa situação? Como que fica essa harmonia de vestiário? Então, o Corinthians aí inicia um início de conversa com o Gabigol. Não tem nada avançado. Informação de agora, hein, fiel? Informação de minutos atrás. Não tem nada avançado, não tem nada concreto, não tem proposta oficial, apenas uma consulta.
apenas uma consulta. Obviamente que assim que sair mais coisas aqui referente ao Gabigol, eu vou trazer para vocês aqui de imediato, sem pensar duas vezes, atualizando você, torcedor, do jeito que você merece, com a transparência total. Então, recapitulando, Corinthians faz primeira consulta por Gabigol, diretamente com o jogador e seu empresário. Nada de Flamengo, por enquanto. Diretamente com o jogador. Obviamente que vamos saber mais informações, mais a fundo sobre isso aí. E eu vou trazer para vocês aqui de forma direta e atualizada. Sobre o Everton Ribeiro, foi aquilo que eu trouxe no vídeo de ontem. É um jogador que já interessou o Corinthians lá atrás. Ele nunca descartou o Corinthians, sempre deixou as portas abertas para negociação. O Flamengo não procurou para renovar até agora e virou opção aí para o Corinthians. Porém, não houve consulta, como houve com o Gabigol. Everton Ribeiro também pode ganhar forças graças ao Renato Augusto, que está decidido aí praticamente 90% a se aposentar do Corinthians devido à forte pressão da torcida. E o jogador entende também que não consegue produzir no mesmo nível de antes, que por isso então ele pensa em se aposentar aí até o final do Brasileiro. Mas nada disso é concreto. Vamos aguardar aí mais informações, vamos aguardar o tempo passar para ver o que acontece em relação ao Renato Augusto. Fiel, espero ter transferido a notícia de forma mais transparente possível para vocês. Eu agradeço demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. O meu muito obrigado e vai Corinthians!